Então, hoje eu tô aqui com a Daniela Mello, que é CEO e fundadora do Chef Time. A gente vai conversar sobre food techs. Tô super animada para esse papo, porque eu sou da comida. Eu fiz Ai, gastronomia também, eu adoro conversar sobre comida. Então, eu queria conversar com você, vou começar do começo. Eu queria saber como é que você teve a ideia de criar o Chef Time. O Chef Time foi criado e fundado em 2014, e daí no ano passado foi adquirido pelo GPA, né? exatamente. Então a gente viveu como startup, né, food tech, somos food tech ainda, mas startup 5 anos e agora numa nova jornada, que é o venture, corporate venture, na verdade, né, que é trabalhar dentro da empresa grande, né. Sim. E tudo isso surgiu, na verdade, eu fiz carreira em empresa grande, trabalhei 10 anos na Unilever e cheguei num momento de carreira que eu sabia que eu estava com muita energia e queria fazer alguma coisa diferente. Depois eu vou contar um pouquinho da história, né? Sim, sim. Sempre tive esse perfil meio de me jogar aí nas coisas. E estava tudo muito certinho, sabe? A carreira em empresa grande e tal. Quando eu precisava de um movimento e resolvi me jogar no empreendedorismo, isso 5 anos atrás. E fui para uma outra startup, estava numa startup de moda e design, só que eu não me via ali, né? Eu não Uhum. sou. Aprendi muito com aquilo, aprendi a me vestir melhor, foi muito importante aprender. Mas sempre tive essa coisa com a gastronomia. Então, 10 anos de Unilever também eu trabalhei muito com gastronomia, sempre fui muito apaixonada. E eu via, né, tudo aquilo, né, trabalhando com gastronomia, eu só pensava uma coisa, eu nunca vou abrir um restaurante. Aí o que eu fiz? Um restaurante que se reinventa toda semana para todo... mas a história foi essa, assim, né, eu sempre fui apaixonada por gastronomia, na verdade, para o que convinha para minha rotina, né? Eu sou administradora de formação, Tá. então eu gostava de cozinhar, mas eu nem sabia por onde começar. Aquela coisa de buscar receita, de se sentir insegura, de querer chamar os amigos ou a família em casa e fazer um negócio bacana, aí você vai buscar das Você coisas, mas acha se sente. que você acha que a ideia de você criar o Chef Time foi tipo para solucionar um problema que você mesma tinha? Com certeza, eu me apaixonei pela essa história toda, por construir essa história, quando eu vi que eu estava resolvendo um problema meu, estava super legal, e quando eu comecei a resolver o problema das minhas amigas, das pessoas à minha volta, aí falei, acho que esse negócio pode dar certo mesmo, né? Então, foi aí que começou. E aí eu comecei a fazer um produto para mim, para falar a verdade. Então, assim, quais são as primeiras receitas? Eram receitas que eu testava, que funcionavam para os meus eventos, para as minhas coisas, e começaram a funcionar para os meus amigos, e daí por diante. Eu falei lá no comecinho, mas só pra gente explicar, o Chef É, Time é uma caixa, né? Agora, na verdade, tem outros produtos, mas nasceu como é uma caixa que vem com os ingredientes porcionados, uma receita, e você faz essa receita em casa. É isso, não é, Dani? perfeito, exatamente. A gente chama uma categoria nova que a gente chama de kits gastronômicos, em que a gente cria experiências para você fazer em casa. Então, o que a gente está reinventando? Está reinventando desde o planejar a receita, porque a gente tem chefes aqui que criam essas experiências super legais, ao momento de comprar, né? Então a gente seleciona os ingredientes, porciona eles, coloca na medida exata que aquela receita vai precisar. E a hora de cozinhar, a gente também reinventa, porque vai com toda a receitinha, te dá muito mais segurança. E os ingredientes ali, que a gente chama de mise en place, né? Tudo na sua Uhum. frente, para você fazer com muito mais agilidade, praticidade, mas também com muito mais segurança. No final do dia, a gente está vendendo comida, a gente está vendendo uma experiência que é você servir, sentir orgulho do que você está fazendo, colocar sua energia, servir para sua família, para seus amigos, enfim. O Chef Time começou com quantas receitas e quantas receitas você tem hoje? A gente começou com uma, né? Duas. Na O que que primeira era? versão do Você lembra site, o que que é? Você lembra qual que foi a primeira receita? as primeiras, na verdade, foi uma bateria de 4 ou 5 receitas que a gente fez em parceria com um investidor anjo nosso, que é era o buffet Charlot. Então, as receitas Tá? eram do Charlot, que eram receitas bem bacanas. Então, tinha um Muito. camarão à provençal, maravilhoso, um carré de cordeiro, maravilhoso. Então, enfim, eram receitas bem bacanas. E a gente começou indo para essas receitas um pouco mais sofisticadas, Essa né? coisa, Para o esse gourmet, o gourmet. Exato. E aí, com o passar do tempo, a gente percebeu que essa praticidade toda servia também para o dia a dia e para outras ocasiões. Então, a gente lança
daí cada vez mais receitas dia a dia, de praticidade. Então hoje a gente tem receitas de 50 minutos, até mais, ou sobuco que vai demorar para fazer, mas tem receitas de 10 minutos, de 5 minutos, ou que é também o preparo de 2, 3 minutos, que é picar, esquecer no forno por 20 e depois pegar, sabe? Então, trabalhando um pouco essa diversidade e também um pouco de diversidade gastronômica mesmo. Daí a gente foi trabalhar em regiões, no mundo, daí teve Copa do Mundo, Olimpíadas, a gente, né, se divertiu dando a volta ao mundo com as receitas. E esse cardápio, ele fica rotacionando? Você tem um cardápio fixo? Como é que é? Fica. Então, assim, hoje, você perguntou quando a gente começou, hoje a gente já está com mais de 2.000 criadas, receitas criadas, não são só criadas, fotografadas, com ingrediente homologado, comprado, receitas que viraram reais na casa das pessoas, né? E aí, hoje a gente tem 2 modelos. Você pode assinar o nosso serviço e receber toda semana, ou você pode pedir um pedido avulso, que a gente chama. Então, é um e-commerce normal. Tem um jantar hoje com meus amigos, não quero fazer o de sempre, de pedir uma pizza e tal, vou fazer um jantar mexicano, um jantar espanhol, enfim, por aí vai. Então, no menu avulso, a gente tem algumas experiências já pré-montadas. Você chega lá, tem o menu mexicano, o kit churrasco, a hamburgada, coisas que, enfim, sempre estão, e vira e mexe a gente traz coisas novas, mas tem um X de receitas ali fechado. E a gente trabalha muito a sazonalidade também nesse menu. Então, no Natal tem coisa específica para o Dia das Crianças, para o Halloween. Então, fica brincando com as sazonalidades, que são momentos que reúnem pessoas e comida. E na assinatura já é uma coisa para endereçar o seu dia a dia. Então, a gente toda semana muda o cardápio e o assinante decide que receita que ele quer fazer. Então, a gente fala que é uma assinatura, mas na verdade a gente fala que é um clube que cozinha junto. Então, a gente disponibiliza um cardápio super diverso, de receita rápida, devagar, de frango, de veg, tudo. E é o cliente que fala, eu quero 2 essa semana, né? Eu quero só uma, que é a de sempre. Então, o cliente determina as suas pré-escolhas, quantas ele quer, qual perfil. O sistema gera para ele uma sugestão, mas ele sempre tem a opção de aumentar, diminuir ou até não pedir. Se ele não quiser pedir aquela semana, ele não pede, na semana que vem ele não pede, pede quando ele quiser e paga a caixa que ele consumiu. Então, mas ele endereça bem a rotina, sabe? Então, você tem 2, 3 jantares da semana já fechados, aí você pede uma receita para uma segunda-feira e uma para sexta ou para o sábado para curtir. E agora, durante a pandemia, a gente está sendo super procurado, porque, né, as pessoas estão procurando comer melhor, comer comida de verdade, mas também usar a gastronomia como distração, né? Já eu quero voltar com você na parte da evolução, números da pandemia e tudo mais, mas eu queria primeiro da gente falar um pouco com as mulheres que estão assistindo a gente e que vão assistir essa live depois e que são mulheres empreendedoras que têm isso no sangue. Então eu queria assim, primeiro, quantos anos você tem, Dani? Eu tenho 35. 35. A Dani é super jovem, então tinha 30 quando super jovem, é tipo a minha idade. Então, também sou super jovem. Mas tinha 30 quando você realmente começou com o empreendimento, com a startup. Eu queria saber de você, assim, como que você enxerga o mercado de food techs hoje? Talvez, eu não gosto muito de fazer essa pergunta de assim, como mulher, porque na verdade parece que a gente coloca um degrau ali, mas assim, eu vejo muito, já falei com muitos CEOs de food techs e a maior parte são homens, mas eu queria saber de você como é que você enxerga o mercado de food techs hoje e que dica que você daria para mulheres que querem empreender nisso. Lembrando que food tech tem a ver com inovação, então não é exatamente você só falar de gastronomia, apesar de ser um negócio muito legal. Vamos focar em food tech. Tá. Food tech, assim, primeiro que quando eu comecei olha que coisa engraçada, que quando não existia esse termo, ninguém usava, né? 5 anos atrás ninguém usava. E eu vi em algum lugar esse termo e eu tentei colocar o nome da razão social da Chef Time ia ser food tech. E então, assim, a gente lançou uma food tech antes de saber que isso existia, né? A gente lançou um negócio digital, que junto digital com o alimento, né? E aí, assim, foi uma surpresa quando eu comecei a sondar esse mercado de food tech no sentido, as venture capitals, os investidores anjo, tudo isso. 5 anos atrás o mercado é bem diferente do que está hoje, né? Então, assim, a grata surpresa é que a coisa está evoluindo e evoluindo muito rápido.
Então, 5 anos atrás, olha, eu cheguei a ouvir isso de mais de uma venture capital. Na época, assim, a coqueluche das startups eram as fintechs e as healthy techs. Uhum. Então, não tinha espaço para as food techs, muito menos de uma menina levando lá um case, sabe? Não tinha grana, assim, né? Até o mercado de investimento no Brasil ainda está, né? Tá numa super crescente, mas ainda é limitado, está crescendo, Uhum. graças a Deus. E na época era menor ainda. Então, assim, não existia muito capital disponível para investir em startup e não era a tese de muitas empresas, né? Muitas venture capitals nem olhavam para isso, aí, inclusive investidores anjos. Então, eu acho que eu sofri bastante para conseguir os caminhos para a startup existir e, enfim, investir na startup, a startup crescer, mas conseguir, né? Mulher sempre dá seu jeitinho, dei os meus jeitinhos e consegui investidores anjo, que a maioria deles, caras que me conheciam, que tinham trabalhado comigo já em algum momento em outras fases da vida, que acreditavam no meu trabalho. E, enfim, fomos crescendo assim, assim, passo a passo, indo atrás de quem acreditava na tese mesmo. Foi difícil achar gente que não profissional, foi muito mais no emocional, que acreditava no negócio, neste negócio Uhum. específico, né? Muito menos um business de investimento em food techs. E hoje está acontecendo isso, acho muito legal, porque a gente está vendo que, né, daí Jeff Bezos falou que o food é a nova internet, porque o mercado é tão grande que é a nova internet, tão grande que é muito grande esse mercado. Então, vamos investir nisso. Então, isso é muito legal. Então, começa um despertar do mundo de que, pô, alimentos é um negócio que a gente precisa olhar. Daqui a pouco não tem alimento disponível para o mundo inteiro, Sim. né? Então, isso é muito legal, tá vivendo e vendo isso, né? O quanto está desenvolvendo o mercado e, graças a Deus, tem muita startup nascendo já com, enfim, um aparato aí né, disponível enfim, para evoluir. E que eu acho que isso é muito legal. Você enxerga esse gap entre mulheres e homens fundadores de startup, não só de food tech, talvez? Eu Que enxergo você na acha que você acha que as mulheres poderiam fazer ou o que deveria ser feito talvez para diminuir isso? Eu enxergo na quantidade, né, a gente sabe, a gente vê, vai nos eventos, enfim, a quantidade de mulheres é muito menor, né? Pesquisas apontam que 13% das empresas brasileiras são mulheres, né? Então, muito menos mesmo, você vê na prática muito menos. E tem até algumas coisas interessantes, tem um TED Talk que eu vou pegar direitinho o nome, mas que fala do bias para venture capitals quando vem empreendedoras mulheres versus ver empreendedores homens, né? Então também é difícil, né, a mulher seguir na trajetória. Agora a gente tem visto, enfim, movimentos para incentivar, né? Então, venture capitals de mulheres, grupos de investidoras anjo de mulheres e também venture capitals, né, normais que estão olhando para esse mercado. Então, isso é uma coisa, eu acho que a coisa tá evoluindo, mas existe um gap grande ainda, é isso que eu vejo, mas... E eu acho que, assim, a mulherada tem que se jogar mesmo, assim, como eu me joguei. Às vezes a gente se coloca muito numa posição de será que é para mim? Será que eu posso? A gente se questiona muito, né? O homem não tem esse perfil, né? E com essa posição de liderança em empresa muito, e com a posição de CEO nem se fala, né? Então, é muito engraçado como vejo mulheres falando assim, nossa, como é possível? Eu nem imaginei que fosse possível, sabe? Então, como a gente se questiona, e eu mesma já me coloquei nessa posição, eu nunca me sonhei, meu sonho não era ser CEO, né? Então, eu fui atrás do meu sonho, Tem um pouco batalhei de síndrome do impostor feminina no total, meio corporativo e também de empreendedorismo, né? A mulher não se sentir, tá sempre numa situação de que você se sente talvez um pouco menos capaz. total. Então, a coisa de sentar à mesa, que a Sheryl Sandberg fala, né, da gente se colocar, se empoderar e se sentir capaz, né? Muitas vezes a mulher nega, ela só aceita, né, aquela que diz que as mulheres só aceitam um emprego quando ela tem todos os pré-requisitos, né? O homem não, ele não tem todos, mas ele vai. Né? Então, quando a gente vai ter todos os pré-requisitos para ser CEO, para fundar uma empresa e achar que sabe tudo para abrir uma empresa,
não vai saber nunca e não vai saber para nada, né? A gente aprende fazendo, né? Então, acho que a primeira dica é, a gente nunca vai estar preparada para os desafios que vão estar pela frente, a gente vai aprender durante. Para mim foi totalmente isso, e, e o lance é ter coragem, né? Acho que esse é o principal, e resiliência para segurar a barra e conseguir evoluir e fazer acontecer. Você acha que é um momento... eu acho, assim, vendo o mercado, me parece um momento bom para você investir em comida de um ponto, de um lado, e ruim de outro, né? A gente está num momento que você tem essa coisa de inovação. Queria saber a sua opinião. Você tem a coisa de inovação, a gente tem uma tendência das pessoas voltarem para casa por causa da pandemia, mas a gente acha que deve terminar em algum momento, né? Logo. E por outro lado, você tem o negócio da restauração, dos restaurantes e bares, que sofreu um baque bem grande por causa exatamente disso da pandemia. Então, assim, queria saber de você sobre isso, sobre tendência e como é que está esse momento agora. Por exemplo, no caso do Chef Time, eu tenho alguns números aqui. Com todos os produtos Chef Time, a gente vai entrar nisso também, que são os produtos de GPA. No segundo trimestre do ano, e na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o crescimento foi de mais 856%. É um crescimento, não sei nem dizer, é um crescimento absurdo. Então, assim, tá claro que sim, que existe uma tendência que você consegue surfar nela, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, sobre esse crescimento, sobre qual é a tendência nesse momento. Boa. O que eu vejo? Eu vejo que a coisa da food tech, juntar tecnologia, alimentos ou novas tecnologias para alimentos, é uma demanda latente, mas vamos voltar alguns anos atrás, vários mercados entraram, né, tiveram penetração no online, se reinventaram, né? Então, né, a gente compra móvel sem nunca ter sentado num sofá, a gente usa uma roupa que a gente nunca experimentou, e isso era inimaginável antes. Mas o mercado de alimentos foi um dos últimos a se mover. Por quê? Entre esse processo todo, né, de digitalização e tal. Por quê? Porque é um mercado mais difícil. Comida é mais difícil, comida é perecível, né? Não é só tecnologia, né? Então é produção, fábrica, tem tudo isso em volta. Então é um dos mercados que é mais tardio na sua reinvenção, mas está acontecendo. E eu acho que a pandemia é só mais um fator que está intensificando esse movimento, assim. Então, os alimentos vão acabar, as pessoas estão mudando o comportamento em relação à saudabilidade, comportamento em relação a gostar de ficar em casa e querer ter seus momentos em casa. Então, eu acho que, de alguma forma, muitos dos modelos de alimentação seguem num padrão de 50 anos atrás, né? A restauração mesmo que você citou. É a mesma coisa desde sempre, muda um pouco a gastronomia, mas não muda o modelo, não muda o que eu entrego. Então, quem está realmente conseguindo enxergar gaps aí, entregar um hambúrguer do futuro, olha o boom de um hambúrguer do futuro, né? Coisas diferentes mesmo, né? De sair desse status quo dos últimos 50 anos com a restauração, né? Então, um iFood e por aí vai. Acredito eu que nesse momento ainda abriu um leque ainda maior de oportunidades para se trazer soluções diferentes. E acho que o nosso caso é mais um dos casos assim que a gente olhou uma oportunidade, uma mudança de comportamento já há 5 anos, né? Que a gente via já que as pessoas queriam ter mais experiência para dentro de casa. A cozinha estava virando o centro da casa, né? A gente coloca as nossas cozinhas gourmet, mas a gente não está usando elas bem ainda, a gente está meio perdido. Então, com esse insight a gente traz e vai passo a passo, desenvolvendo uma categoria que agora, com a pandemia, com a visibilidade crescendo, a gente, enfim, realmente está apresentando números incríveis. Mas você vê, então, comportamentos estão mudando e tem muita coisa nova surgindo em cima disso. Eu acho que tem sim, muita oportunidade pela frente. Enfim, tem muita gente olhando só para o jeito antigo de fazer, sabe? Eu queria saber de você a diferença de quando você era startup a partir do momento que você virou um braço de um grupo grande. O que mudou no Chef Time? Além dos produtos novos que eu quero que você me explique também,
Qual é a mudança de chave? Como é que foi que isso aconteceu? Tá. A gente, então, em 2018, começou um namoro com o grupo, com o GPA, com o Grupo Pão de Açúcar, e a gente começa a entender o que cada lado queria. Então foi muito legal, porque foi um processo super respeitoso, em que todo mundo se respeitou e respeitou ao outro, para entender o que cada negócio queria e se juntos ia dar certo. Então, quando a gente negociava e falava sobre esses assuntos, a gente também estava testando trabalhar junto, que acho que é um negócio bem legal. Então a gente colocou os times trabalhando juntos, como se fosse um ensaio geral, se fosse acontecer um casamento mesmo, a gente já estava testando ali. E a gente viu que tinha um fit legal. Acho que o GPA tem uma cultura de ser muito ágil, de ser muito, enfim, executor, que tem bastante a ver com a cultura de startup e com a nossa cultura, então acho que isso foi muito legal. Então, isso aconteceu. Então, quando a gente fecha essa parceria, a gente já tinha o produto na gôndola, já pronto para ir para a gôndola, já tinha ensaiado como trabalhar junto, e foi. Agora, se você me perguntar, Ruta, como é que é perfeito, né? Tudo flui perfeito. É óbvio, tem zona cinza e a gente se fala todo dia e tem N, então, assim, mas a parte mais legal é que o grupo está muito afim de fazer acontecer, a diretoria está muito afim de fazer acontecer, então a gente vai vendo o que a gente tem realmente de oportunidade usa de lá, aqui essa parte a gente faz, essa parte vocês podem ajudar e vai construindo junto. Já virou como se fosse um departamento, mas não pode dizer um departamento com cara de startup, né? Que corre, que acelera, que tem autonomia para correr, mas que tem o apoio de uma grande empresa por trás. Então tá super legal viver isso, para falar a verdade. Jamais imaginei que nosso caminho seria esse, né? O empreendedor tem muito vício em, né, fazer uma rodada de angel, depois uma rodada de venture capital, family and friends primeiro, depois angel, depois venture capital e tal. E aí eu sempre acreditei que e se fala muito do smart money, né? Smart money, que é o dinheiro inteligente que a startup pode trazer. Não é só trazer o dinheiro, é trazer dinheiro inteligente. Como é que isso? Eu posso trazer alguém que ajuda, investidor anjo que pode contribuir, abrir uma porta, trazer uma grande ideia, ajudar de fato. E eu sempre pensei que o nosso maior passo seria com uma empresa do varejo, né? E se fosse para sonhar com uma, seria o GPA. Porque a gente é um produto multicategoria, né? Então eu trabalho com todas as categorias, não sou de uma indústria, eu sou de todas elas, eu trabalho com todos os produtos, né? E não só da indústria, hortifruti, né? E tudo isso. Então, e bebidas também, porque vocês também têm alguns kits de bebidas, drinks, né? A gente tem os kits de drinks que também são uma surpresa de quão as pessoas estão interessadas na coquetelaria, né? Então tá muito legal esse processo e daí quando a gente fecha essa parceria, assim, uma grata surpresa de que é possível ter um passo diferente esse passo da receitinha de bolo das startups. Tem vários caminhos hoje em dia. O corporate innovation, que é, né, a inovação acontecer dentro de uma empresa grande, é um super caminho. Só que a gente está descobrindo isso agora, né? Somos uns dos pioneiros aí estão fazendo de fato, né? Não estão falando, sondando, tateando, a gente está fazendo. E está muito legal. Então, assim, é o dia inteiro de oportunidade, e enquanto a gente está correndo com a inovação, com a produção, com tudo isso, mas com muito apoio. O apoio vem desde o tributário, do RH, os canais de vendas, a expertise de levar isso para uma gôndola, ou mesmo a expertise digital de um negócio que tem um e-commerce tão representativo como, né, o Pão de Açúcar ou o Clube Extra, né? Então tem um monte de coisa para aprender com eles também. Então essa troca está acontecendo em todos os lados e tem muito trabalho pela frente ainda. Vocês começaram, né? Chef Time começou com um e-commerce, né? Vocês tinham um e-commerce próprio dentro do site. Hoje, depois da parceria, na verdade, Chef Time virou uma startup dentro da grande empresa, mas com vários braços. Então, você tem o Ready to Cook, que são as caixas, você tem um restaurante Chef Time, né, dentro dos supermercados, e Dark Kitchen e tudo mais. Então, acabou expandindo a atuação, né, também. Eu queria saber como é que é seu papel nisso, na criação, você criou esses produtos também, essa expansão de produtos? Eu acho que o empreendedor tem que ter sempre o radar ligado, sabe? Eu acho que sempre a gente teve com o radar ligado quando a gente trouxe a assinatura, quando a gente mudou
da receita sofisticada para do dia a dia, quando a gente trouxe drink, quando a gente trouxe as experiências de criança, que a criança fazendo um biscoitinho de Natal, são todas coisas que a gente foi pegando. E então você tem que entender seu ambiente, sabe? E não adianta se fechar numa coisa só e achar que a tua ideia é aquela e acabou, que, enfim, não acho que é por aí o caminho. Então, o que aconteceu? Logo que a gente entrou no GPA, a gente viu que a marca tinha uma oportunidade de posicionamento muito legal lá, de ser uma marca de gastronomia dentro do grupo, né? Então, a gente já tem marcas incríveis no GPA, como Qualitá, como Taek, Clube de Sommelier, mas faltava esse gap aí de uma marca que falasse de gastronomia, de receita e tudo mais. E transitasse ali naquela parte da rotisserie do supermercado, que é o restaurante do supermercado, que é onde a gente já estava entrando com os kits. Então a gente percebeu que existia uma oportunidade da marca, né, ajudar a desenvolver, né, se apropriar desse espaço e a gente proporcionar para o consumidor uma experiência mais legal ali. Então o desafio hoje da marca na loja é que a loja se torne um espaço que você queira sair no final do dia do trabalho e buscar uma experiência, ou seja, ou pronta, ou para cozinhar, e para resolver o seu jantar de hoje. Às vezes a nossa compra de uma tortinha no supermercado pode ser uma compra por impulso, talvez, e a gente quer que seja uma categoria de estilo mesmo, né? Então você vá lá para resolver o seu jantar, por que não? E aí estamos trabalhando muito forte nisso, com portfólio, com sortimento, mas também com ambientação, com comunicação, com atendimento, e até algumas lojas, tem as novas lojas do Pão de Açúcar, não sei se já teve a oportunidade de conhecer, algumas estão reformadas, são muito legais, então tem um espaço muito maior para você sentar, conviver, né? Então é por ali que a gente está transitando. Então, por conta disso, de ter visto tudo isso, que é onde a marca poderia entrar, a gente amplia o sortimento e trabalha nessa conveniência da solução de comida, né? Desde o para cozinha, tenho 50 minutos, 30 minutos, 15 minutos para cozinhar, mas não tenho tempo, eu só posso esquentar. Então, eu tenho uma pizza para você finalizar no forno, enfim, uma esfirra para você finalizar no forno, ou até o 100% pronto a gente entrou. Então, o sushi, o hambúrguer, e aí, enfim, um dos maiores projetos dessa pandemia. Só uma pergunta, uma dúvida que eu tenho. Esse segmento, a parte de rotisserie, né, dos supermercados Pão de Açúcar, ela já existia, já tinha antes de vocês chegarem. Vocês modificaram isso? A gente estamos juntos evoluindo a rotisserie. Então é uma vontade de todos que cada vez ela seja melhor, né? Então, como que a gente vê as fórmulas juntos, a gente está revisitando receita, trazendo novidade. Agora no Natal, qual vai ser o cardápio do Natal? Então, estamos trazendo produtos novos, revisitando essa experiência. E aí a gente pode produzir tanto na loja, porque já temos um uma infraestrutura de produção na loja, mas também na central de produção, que é a central da Chef Time. Então, a central da Chef Time deixou de produzir só kit para produzir muito mais coisa. Então, a nossa linha de pizza é uma coisa, enfim, super profissional agora. Então, são pizzas com uma massa artesanal, um molho natural, enfim, uma pizza super legal, que é a pizza como se fosse fazer em casa, é a pizza que a gente quer entregar, você finaliza na sua casa. E por aí vai. Então a gente tem trabalhado cada vez mais juntos, a gente trabalha e visita esse sortimento. A gente criou um grupo de trabalho que chama Núcleo de Gastronomia, que cada vez mais quer evoluir mais a experiência do consumidor na loja, trazendo mais soluções aí para o seu jantar, para o seu almoço, ou seja lá o que for. Eu tenho uma pergunta aqui que mandaram pra gente, que é como você encoraja e inspira outras mulheres dentro da própria empresa? Olha, minha empresa, primeiro, eu acho que assim, a coisa mais legal ser CEO já é uma grande inspiração, que a gente recruta de gente, porque se sente muito mais acolhido, vê uma inspiração, já pensa que é uma empresa diferente, e de fato isso é muito legal. Então, acho que já o fato da gente já ter uma liderança feminina já é uma coisa muito diferente no mercado. Né? Mas além disso, eu montei minha liderança muito baseada em mulheres. Eu tenho 4 pessoas diretas, das 4, 3 são mulheres. Então eu fiz questão de trazer uma CFO mulher, né, que não é comum, marketing e gente. Eu tenho uma homem nas operações.
que é um super especialista do mercado. Então, assim, também a gente trouxe fazer a liderança e acho que é isso, ir puxando, a gente tem não ter o bias de contratação, né? Então, a gente trabalha muito forte isso nas contratações, nossa área de gente e gestão muito forte com isso, para não ter o bias. Então, enfim, já começando de cima, a gente já trabalhou muito forte nisso. Quando a gente abriu a vaga de CFO, é um bom exemplo, só veio o currículo de homem, né? E só se candidatou homem. E aí a gente teve que ir atrás mesmo, porque é isso, você coloca todos os pré-requisitos, a mulherada não se sente preparada, né? Então vamos atrás de mulheres que são referência no mercado para achar. Tem que ter uma mulher que seja super competente, gente, igual. Confiança nesse currículo. Vamos ter confiança no currículo. Lição da Exatamente. Dani Mello para o dia. Tenha confiança no seu currículo. Exato, e não vai ter todos os pré-requisitos. Fato da vida é que não vai ter todos, mas tudo bem. A gente se vira, não dá, com certeza, não dá para ser tudo perfeito. Vai ter coisa para desenvolver e tudo bem se candidatar para uma vaga que você não é perfeito para ela, né? Perfeita para ela, né? Então a gente tem trabalhado muito o bias e também a gente tem uma coisa, a gente trabalha muito na cozinha, né, e enfim, daí já é uma outra realidade, então a gente está trabalhando até num programa para mulheres mesmo, mas que vai além, né, de entender um pouco mais o feminismo, de entender um pouco mais a posição da mulher, o que está mudando no mercado, o que está mudando enfim, que toda essa consciência aí que a gente está adquirindo. A gente está trabalhando junto, o GPA tem um programa muito legal e a gente está trabalhando nisso juntos para trazer para a nossa equipe também. Então, que legal. Enfim, são um pouco das coisas que a gente faz, né? A gente estava falando de liderança e de mulheres inspiradoras, e eu queria saber de você se você tem alguma mulher que te inspirou muito, seja alguém próximo ou não, mas assim, tipo, quem é sua ídola, sua musa inspiradora? Eu participei de um workshop recente e aí, assim, para mim a conclusão a maioria das grandes ídolas das mulheres são suas próprias mães. Então eu vou dizer, toda grande mulher, e eu acho que toda mulher é grande, não existe uma mulher que não seja grande, tem uma grande mulher por trás, né? Então acho que toda mulher se encontra nisso. Então, para mim a minha grande mulher é minha mãe, que se virou super sozinha, ela é separada do meu pai, professora de escola pública, e correu atrás e me mostrou o caminho de ser muito independente, né? E me formou desse jeito forte que sou hoje. Então, assim, acho que, mas assim, se a gente olhar para trás, tem a minha avó e por aí vai. Mas acho que toda mulher tem isso, né? Mas eu acho que assim, se for para citar uma, com certeza é minha mãe, porque para mim é o exemplo do meu lado de uma mulher batalhadora, guerreira que fez o negócio acontecer, né? Então, acho que todo mundo tem isso. Então, que às vezes a inspiração tá do nosso lado, né? Sim. Na sua carreira, que obviamente ainda tem muito chão pela frente, até agora, teve algum momento, algum grande momento que te marcou, que você percebeu e falou, não, agora vai, sabe, aquele momento eureka, não sei, alguma coisa assim? Ai, não sei se teve um momento eureka, assim, eu acho que eu sou muito resiliente, eu fecho o olho e vou embora, sabe? Acho que também isso é outra dica, né, que no começo, quando eu comecei a empreender, muita gente vinha me falar, nossa, por que você está fazendo isso com você? Sai dessa, você podia ser outra coisa, fazer outra coisa, ser gerente, diretora de não sei aonde, para que você está fazendo isso com você? Cheguei a ouvir de investidor, até meu. Opa, deu uma travadinha aqui. Dani, você travou na minha tela. Travou, agora voltou. Agora voltou. A gente estava me falando, eu não sei se as pessoas viram, mas você estava me falando, eu não sei se foi para mim, se foi para todo mundo, que as pessoas ficavam nisso, não, o que você está fazendo? Por que você está indo nessa? Tantas outras coisas para fazer. Exato, você não precisa disso, sabe? Eu acho que a gente tem que ser, enfim, resiliente, fiel ao que a gente acredita, sabe? Então, na verdade, eu me prometi que eu não ia ficar no meio da jornada me questionando, e ó vida, ó céus, ó azar.
por quê, que é assim. Eu falei, eu vou até a última gota de sangue e suor, e se eu não tiver na última gota de sangue e suor, eu, eu não vou parar, sabe? Então, para mim, essa foi a jornada. A jornada foi correria o tempo todo, mas sem ficar. E sobre Eureka, não, eu acho que, não sei, eu não tive, não sei se os empreendedores normais têm, mas eu não tive um momento Eureka. Para mim foram todos os dias um pouquinho de momento Eureka, e a vida do empreendedor é muito dura, assim, eu sempre falo que a vida é um eletrocardiograma, que você acorda achando que vai virar milionário e dorme achando que vai fechar o negócio, e isso não é acorda e dorme, na verdade é na mesma hora, acontece tudo isso o tempo todo, né? Então não teve momento eureka, na verdade foram mais aproveitar desses momentos positivos do eletrocardiograma e seguir dando fôlego e força para continuar. Empreender no Brasil é muito difícil, por conta da burocracia, por conta de tudo que tem, né, o mercado, é muito difícil. Então, não teve um momento eureka, não. Teve muita força e força de vontade e resiliência para fazer acontecer. E eu acho que é isso. Eu quero dar uma mensagem positiva de que não é nada bom vem fácil, né? Então, a gente precisa trabalhar e trabalhar com leveza também, sem desespero e ficar se questionando e muito. Acho que é viver um dia de cada vez em compartimentos fechados, aproveitar e fazer o melhor daquele dia e ir para o próximo, né? Para a gente finalizar, na verdade, eu tenho uma pergunta que é um pouco uma dúvida aí, porque acho que ela é mais lifestyle do que empreendedorismo aqui. Eu queria saber se você tem um prato preferido do Chef Time, algum que você faça muito. Que eu faça muito? Que eu faço o mesmo não, porque é muita variedade e tal, mas tem uma coisa que eu amo na Chef Time, que são todos os nhoques. A gente tem um fornecedor de nhoque e a gente vai inovando nos nhoques. E são super fáceis de fazer, então você joga na água e faz o molho e faz um super jantar legal. Então, para mim, toda vez que tem nhoque, eu peço, e risoto é a mesma coisa, né? Que a gente é muito viciada em risoto. A gente já tem acho que a gente tem mais de 100 tipos de risoto hoje já. Então, o risoto apareceu, eu vou pedir. Mas, enfim, isso é gosto pessoal, né? Você entraria nesse... mais uma pergunta que me ocorreu, a gente está no finzinho, mas me ocorreu essa pergunta. A gente vê muito food tech também de inovação da comida mesmo, né? Então, você tem os hambúrgueres que você citou, hambúrguer do futuro, comida vegana e tudo mais. Você obviamente não é o que Chef Time faz, mas você acha que tem espaço para fazer esse tipo de coisa, um laboratório e inovar em comida, na criação de comida? Para você, algo que você faria? A gente está trabalhando forte com essas empresas, até em várias startups, colocando o produto delas nas nossas experiências. A gente conta muito forte em trabalhar na solução completa, acho que esse é o nosso core business hoje. Mas acaba que, às vezes não um ingrediente, mas um pré-preparo é a gente que faz, né? Boa parte da nossa experiência, aliás, a gente que porciona e transforma aquele ingrediente em um item que vai para a experiência, porque a indústria, boa parte das coisas que a gente coloca, não entrega. Quando você vai pegar, né, o frango, a gente teve que desenvolver um fornecedor de frango que entregasse 2 filés de frango para um jantar a 2, né? Não tem no mercado, né? Não sei, as indústrias acham que as famílias não sei são de que tamanho, né? Mas enfim, é para um E então a gente foi desenvolver. Então, ou a gente mesmo porciona e cria um item, ou a gente desenvolve a indústria, o fornecedor para trazer. Acho que pode ter um caminho, sim, mas eu acho que também tem cada um pode se especializar, né, e fazer bem feito aquele ingrediente, aquela produção, aquele orgânico, enfim, que não vai ser o nosso core business, o nosso core business é criar experiência ou pré-preparando para o cliente, seja 100% pronto ou não. Mas poderia ter sim, mas não é o que a gente está olhando agora, não. Legal. Dani, queria te agradecer demais por ter ficado aqui com a gente esse tempo, dado a sua visão do negócio. É sempre muito legal falar com mulheres que empreendem, colocam a mão na massa e incentivam outras a fazer o mesmo. Acho que a gente precisa fomentar esse ecossistema de mulheres empreendedoras, que ainda é muito pequeno, mas que tem tudo para crescer, porque, como a gente estava falando, mulher tem sangue nos olhos.
Total, não tem porquê, no meu mercado que é food tech nem se fala, a gente sabe muito sobre isso, a gente é apaixonada por isso, enfim, acho que a gente tem que ter mesmo mais coragem e, enfim, ver exemplos, né, de que as coisas podem dar certo, pode acontecer para todas, aconteceu comigo e eu quero mais e mais colegas aí para trocar ideia, porque esse é o futuro, não tem como, então as primeiras que se aventurarem também vão viver isso, né? Legal. Dani, muito obrigada. Pessoal, não se esqueça de marcar as pessoas, seguir Fabris Mulher. A gente, todas as quintas-feiras, às 5 da tarde, vai trazer mulheres inspiradoras, lideranças femininas, para poder falar sobre o papel das mulheres na sociedade. Dani, obrigada mais uma vez. Super obrigada a você, obrigada pelo convite, foi super legal. E até mais, gente.